Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Por que o Senhor diz aqui, e o teu Redentor? Qual era a utilidade de acrescentar o nome de Redentor a esta exortação preciosa feita aqui? Com a ajuda de Deus, eu quero mostrar por que há uma bem-aventurança peculiar no fato de que Deus não apenas disse, eu te ajudo, diz o Senhor, mas acrescentou, e o teu Redentor, o Santo de Israel. Observe você, por favor, que parece como se isso fosse uma repetição por três pessoas diferentes. Israel estava abatido, e Jeová, porque é a primeira palavra, você notará que a palavra Senhor está em letras maiúsculas e deve ser traduzida como Jeová, como está no original. Diz ao seu pobre, experimentado e desalentado servo, eu te ajudo, diz o Senhor. Tão logo o pronunciou, e pensamos que não devemos estar forçando o texto se supormos que Deus, o Espírito Santo, o Santo de Israel, também acrescenta à sua declaração solene por juramento e pacto. Eu te ajudo, diz o Senhor. Será que não dizemos isso olhando um pouco como uma repetição? Não seria suficiente que o Senhor, o Pai, declarasse que Ele ajudaria o seu povo? Por que as outras pessoas da Divina Trindade se unem nessa declaração solene? Achamos que seremos capazes, se Deus nos ajudar, de mostrar a grande utilidade nisso, especialmente a considerarmos essa palavra, teu Redentor, e observando como a repetição do termo, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, acrescenta uma bênção peculiar à exortação. Não temas, tu, verme de Jacó, como está em Isaías 41, 14. Isso foi adicionado para amplificação. Quando se diz, e o teu Redentor, o Santo de Israel, isso foi adicionado para amplificação. Há alguns pregadores de quem você nunca aprenderá qualquer coisa, não porque eles não dizem muito do que é instrutivo, mas porque eles apenas mencionam um instrutivo pensando uma vez. Então eles passam imediatamente para outro pensamento, nunca expandindo ao segundo pensamento, mas imediatamente passa quase sem ligação a um terceiro. Eles lançam fora, por assim dizer, pensamentos nus, sem expô-los e explicá-los ao povo. Tais pregadores são geralmente denunciados como sendo muito inúteis para seus ouvintes. Ora, disse o ouvinte, ele não faz nenhuma impressão sobre mim. Foi bom, mas havia muito daquilo que eu não conseguia lembrar. Eu não tinha nada para levar embora comigo. Outros pregadores, por outro lado, seguem um método melhor. Após ter comunicado uma ideia, eles se esforçam para ampliá-la aos seus ouvintes. Se eles não são capazes de receber a ideia em abstrato, pelo menos são capazes de lançar mão de alguns dos seus pontos quando eles vêm para ampliação do mesmo. Agora, Deus, o grande autor da Bíblia, Deus, o grande pregador da verdade pelos seus profetas, quando ele pregava e quando ele ia escrever, então ampliava e amplificava um fato. Assim, amplia a verdade e amplifica sobre a doutrina ao dizer, eu te ajudo, diz o Senhor. Isso significa Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas Deus disse, o meu povo se esquecerá disso, a menos que eu amplifique o pensamento. Então eu especificarei isso, eu vou lembrá-los da minha trindade. Eles entendem a minha unidade. Eu vou ordenar-lhes a lembrar que existem três em um, embora estes três são um. E acrescenta, o teu Redentor, o Santo de Israel, Jeová Redentor, Santo de Israel. Três pessoas, todas incluídas, de fato, na palavra. Jeová, muito dela provavelmente seria esquecido, a menos que tivesse sido claramente enumerada, como Deus fez. Agora, permitam que os seus pensamentos, por um momento, se expandam sobre o fato da promessa contida neste versículo. Não temas, eu te ajudo, eu vou ajudá-lo. É uma promessa de três pessoas divinas. Aqui está o Senhor, o Pai Eterno, dizendo, eu te ajudo. Meus são os tempos antes que as eras começassem, quando ainda não havia mundos, quando nada tinha sido criado, desde a eternidade eu sou o seu Deus.
Eu sou o Deus da eleição, o Deus do decreto, o Deus do pacto. Por minha força, eu ordenei o estabelecimento dos montes. Por minha habilidade, eu lancei os alicerces da terra e as vigas dos firmamentos dos céus. Eu estendi os céus como uma cortina e como uma tenda para o homem habitar debaixo. Eu, Senhor, que faço todas as coisas, eu te ajudo. Em seguida vem Jeová na pessoa do Filho, e eu também sou o seu Redentor. Eu sou eterno, meu nome é sabedoria. Eu estava com Deus quando ainda não havia abismos, antes dele haver cavado os rios. Eu estava lá como alguém que estava com ele. Eu sou Jesus, o Deus de todas as nações. Eu sou Jesus, o homem de dores, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, como está em Apocalipse 1:18. Eu sou o sumo sacerdote da sua profissão, o intercessor diante do trono, o representante do meu povo. Eu tenho poder com Deus, Pai. Eu te ajudo, pobre e verme, seu Redentor promete ajudá-lo. Por suas mãos sangrentas, ele pactua para dar-lhe ajuda. E depois vem o Espírito Santo. E eu, diz o Espírito, também sou Deus. Não é uma influência. Eu não sou uma influência, mas uma pessoa. Eu, eterno e perpétuo, coexistente com o Pai e o Filho. Eu que pairei sobre o caos quando ainda o mundo não fora produzido e trazido à forma e modelo. E eu semeei a terra com as sementes da vida, quando eu pairava sobre ela. Eu que tornei a trazer dos mortos o vosso Senhor Jesus Cristo, o pastor das ovelhas. Eu que sou o Espírito eterno, por cujo poder o Senhor Jesus surgiu a partir da sujeição do seu sepulcro. Eu, por quem as almas são vivificadas, porque os eleitos são chamados das trevas para a luz. Eu que tenho poder para manter meus filhos e preservá-los até o fim. Eu te ajudo. Agora, alma, reúna estes três. E você precisa de mais ajuda do que eles podem prestar? O quê? Você precisa de mais força do que a onipotência da Trindade unida? Você precisa de mais sabedoria do que existe no Pai? Mais amor do que se manifesta no Filho? E mais poder do que o que se manifesta nas influências do Espírito Santo? Traga aqui o seu cântaro vazio. Certamente este poço irá enchê-lo muito bem, depressa. Junte as suas necessidades e traga-as aqui. O seu vazio, suas aflições, suas necessidades. Eis que esse rio de Deus é completo para o seu suprimento. O que você poderia precisar mais? Levante-se, cristão, neste seu poder, Jeová Pai, Jeová Jesus, Jeová Espírito. Estes são com você para ajudá-lo. Esta é a primeira coisa, é uma amplificação. E agora, sobre essa palavra, teu Redentor, há uma doçura da promessa. Será que você nunca percebe que uma promessa parece sempre mais doce por ter Jesus nela? Todas as promessas são sim e amém nele. Mas quando uma promessa menciona o nome do Redentor, isto lhe confere uma bem-aventurança que lhe é peculiar. É algo como, se é que posso representá-lo por essa figura, o belo efeito de uma determinada decoração de lentes tingidas. Há algumas pessoas cujos olhos são tão fracos que a luz parece ser prejudicial para eles, especialmente os raios vermelhos do sol, e uma lente foi inventada, a qual rejeita os raios que são prejudiciais e permite que passe apenas os que são suavizados e modificados para a fraqueza dos olhos. Parece como se o Senhor Jesus fosse uma lente como essa, óculos escuros que ajustam a quantidade de luz que chega nos nossos olhos. A graça de Deus na Trindade, que brilha através do homem, Jesus Cristo, torna-se uma luz suave, terna, de modo que os olhos mortais podem suportar. Meu Deus, eu não poderia beber do seu bem se tu não tivesse colocado ali o cântaro de barro do meu Salvador. Mas com ele, águas vivas do seu santo bem eu obtenho. Céu, você é muito brilhante. Eu não poderia suportar a sua luz insuportável se eu não tivesse esse tom com o qual eu te cubro. Mas através dele, como através de uma névoa, eu contemplo a auréola da sua glória, sem diminuição no seu brilho, mas um pouco diminuída na sua potência, a qual seria a minha destruição.
O Salvador parece acalmar a sua glória de tom mais baixo para a nossa pobre estrutura débil. Seu nome coloca nesse vinho do céu, não diminui em nada o seu grau espumante e seu poder estimulante, mas é preciso sair dela aquela força profunda que poderia perturbar o cérebro de um anjo, se ele pudesse beber da sua plenitude. Isso tira a profundidade do mistério que faria o profundo velho vinho do reino intoxicar ao invés de alegrar. Cristo Jesus, lançado no rio de Deus, faz com que todas as correntes se tornem mais doces. E quando o crente vê Deus na pessoa do Salvador, então ele vê o Deus a quem se pode amar e para quem, com ousadia, ele pode se aproximar. Certamente eu amo essa promessa tanto mais, porque eu acho que eu vejo meu Salvador com as mãos sangrentas, batendo suas mãos sobre ela e dizendo: e o seu Redentor. E ali está a marca de sangue deixada sobre a promessa. Parece-me como que quando Deus proferiu essa promessa para os pobres vermes de Jacó, Jesus Cristo não poderia estar imóvel. Ele ouviu o Pai dizer: não tema, verme de Jacó. E viu o pobre verme com a cabeça de um lado, com os olhos todos fluindo de lágrimas, com o coração palpitante de terror e os braços cruzados no desânimo. E quando seu pai disse: não temas, ele saiu de trás e sussurrou em uma voz mais suave do que a voz do pai: não temas, verme de Jacó. É Deus quem fala. Então aquela voz suave disse: e é o vosso Redentor que fala também. Ele diz: não temas, aquele que vos ama, que conhece vocês, que sentiu o que vocês sentem, que passou pelas desgraças que vocês estão resistindo, aquele que é o seu parente e seu irmão, ele também diz: não temas, verme de Jacó. Oh, isso é doce, é precioso contemplar essas palavras como faladas por nosso Redentor. E agora chegamos a outro ponto. Eu acho que isso é colocado a título de confirmação. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato, como está em Deuteronômio 19:15. Como dizem os versos, a incredulidade cega é a certeza de errar. Ele precisa de muitas testemunhas para fazer tais almas descrentes, como os somos, acreditarem nas promessas. Agora, diz o Senhor, eu te ajudo, incrédulo. Você duvidará de Jeová? Pode o eu sou o que sou mentir? Pode o Deus da fidelidade e verdade te enganar? Ó incrédulo, traidor infame, você ousará duvidar dele? Sim, e Cristo sabia que eu duvidaria, e assim ele chega e diz: e o seu Redentor, como uma segunda testemunha, enquanto o Espírito é o terceiro, seu Redentor voluntário para ser a segunda garantia e outra segurança para a fidelidade da sua promessa. O Pai perderá a sua honra se ele quebrar sua palavra, e eu também dou como garantia para o cumprimento dessa promessa meu compromisso e honra também. Seu Redentor envolve que ele ajudará você, ó você, verme. E agora, eu quero que você leia a promessa. Lembre-se que ele diz: o seu Redentor. Então, enquanto você lê completamente, você verá como a palavra Redentor parece confirmar tudo. Ora, inicia: eu te ajudo. Havia uma pressão sobre essa palavra. Se você a lê assim, há um golpe em sua incredulidade. Eu te ajudo, diz o Redentor. Outros não podem, mas eu vos amei com um amor eterno, e pelas cordas da minha bondade amorosa eu vos atraí. Eu te ajudo, ainda que a terra o abandone, embora seu pai e sua mãe te desamparem, eu vou levá-lo e te erguerei. Você duvidará de mim? Eu provei meu amor por você. Eis aqui esta ferida, esta lança empurrada em meu lado. Veja aqui as minhas mãos. Você duvidará de mim? Este sou eu. Eu disse isso sobre as águas, e eu disse isso para o meu povo. Não tenham medo. Este sou eu. Eu digo isso agora que você está sobre as águas. Não temais, eu te ajudo. Certamente você não precisa ter medo, pois eu jamais te esquecerei. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti, como diz Isaías 49:15.
Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim, como está em Isaías 49:16. Eu te ajudo. Agora, você deve apenas imaginar o Salvador de pé aqui, o homem cujas vestes são vermelhas com o seu sangue. Você deve supor que ele está aqui, diante de você, pessoalmente, dizendo: não temas, eu te ajudo. Ó meu Senhor, eu duvidava ingratamente de suas promessas muitas vezes, mas eu acho que se eu pudesse ver-te em todas as tuas misérias e sofrimento por mim, se eu pudesse ouvi-lo dizer: eu te ajudo, eu me atiraria aos teus pés e te diria: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, como está em Marcos 9:24. Mas se ele não está aqui para falar isso, embora os lábios que proferem não são senão os lábios de um homem, lembre-se de que ele fala através de mim, através da sua palavra, tão verdadeiramente como se ele falasse pessoalmente. Se algum grande homem deve, por um servo ou uma carta, enviar-lhe esta mensagem, eu te apoiarei. Apesar de você não ter ouvido seus próprios lábios declararem isso, mas se você viu a sua própria caligrafia, você diria: é o suficiente, eu acredito nisso. Aqui está a letra do mestre, é o seu próprio autógrafo, é escrito por ele mesmo. Eis a assinatura sangrenta. Ela está carimbada com a sua cruz e eu, seu mensageiro, fui enviado hoje para vocês, para dizer, e eu digo ao meu próprio coração: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus, como está no Salmo 42:11. Pois o Redentor diz: eu te ajudo. E se ele diz: eu, quem poderá duvidar dele? Quem se atreve a desconfiar dele? E agora então vamos ler a promessa de novo e colocar a ênfase na vontade. As vontades são as palavras mais doces na Bíblia. O eu farei de Deus. Quando Deus diz eu te, há algo nisso, irmãos. A vontade de Deus trouxe os mundos à existência. A vontade de Deus fez a criação saltar do caos. A vontade de Deus sustenta todos os mundos. Trouxe grandes pilares da terra para cima, é o que a palavra diz, e estabeleceu a criação. Ela é de Deus. Eu te, são palavras de Deus. Ela permite que o mundo viva. Eles vivem na vontade de Deus. E se ele desejasse que eles devem morrer, eles afundariam como uma bolha numa onda muito forte quando o seu momento chegasse. E se a vontade de Deus é tão forte quanto a isso, nós não podemos colocar uma ênfase demasiada sobre ela aqui. Eu te ajudo? Não há nenhuma dúvida sobre isso. Eu não digo que eu talvez possa ajudá-lo. Não, eu vou. Eu não digo que possivelmente eu possa ser persuadido a ajudá-lo. Não, eu voluntariamente irei te ajudar. Eu te ajudo. Eu não digo que com toda a probabilidade, 99 chances em 100, é provável que eu te ajude. Não, mas sem permitir que qualquer talvez, ou sequer um jota ou um tio de acaso ou risco se manifeste aqui. Eu ajudarei. Agora, não há força nisso. Na verdade, meus queridos, é o suficiente para animar o espírito de qualquer homem, por mais que ele possa estar abatido. Se Deus, o Espírito Santo, assopra sobre o texto e permite que seus aromas fluam ao exterior em nossas pobres almas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo. E agora, nós enfatizamos outra palavra: eu te ajudo. Isso é muito pouco para eu fazer, ele está dizendo, ajudá-lo. Ajudá-lo é muito pouco para mim. Considere o que eu já fiz. O quê? Não ajudarei? Ora, eu comprei você com o meu sangue. O quê? Não ajudo? Eu morri por você. E se eu fiz o maior, não farei eu o menor? Meus amados, isso é o mínimo que eu alguma vez farei a vocês. Eu tenho feito muito e farei mais. Antes que a estrela da manhã começasse a brilhar, eu escolhi vocês, antes da fundação do mundo. Então eu te ajudo. Eu fiz o pacto por você e exerci toda a minha sabedoria, toda a sabedoria da minha mente eterna, nas imaginações do plano de salvação. Então eu te ajudo. Tornei-me um homem por você. Eu tirei meu diadema e pus de lado o meu manto.
Eu coloquei a púrpura do universo de lado para tornar-me um homem por você. Se eu fiz isso, eu o ajudarei. Eu entreguei a minha vida, minha alma por você. Eu dormi no túmulo. Eu desci ao Hades, tudo por você. Eu te ajudo. Isto não me custará nada. Redimir você custou-me muito, mas eu tenho tudo em abundância. Em ajudá-lo, eu estou lhe dando o que eu já comprei para você com o meu sangue. Não é nada. Eu posso fazê-lo facilmente. Ajudá-lo. Você nunca precisa temer sobre isso. Se você precisasse de 1000 vezes tanta ajuda quanto você precisa agora, eu a daria a você. Mas é pouco o que você precisa em comparação com o que eu tenho para dar. É grande a sua necessidade, mas não é nada para mim ajudar. Ajudá-lo? Não temas. Se houvesse uma formiga na porta do seu celeiro pedindo ajuda, não iria lhe arruinar dar-lhe um punhado do seu trigo. E você não passa de um pequeno inseto na ponta da minha toda suficiência. Tudo que você poderia comer, tudo que você jamais poderia ter, se você necessitasse por toda a eternidade, em nada diminuiria minha toda suficiência, do que beber dos peixinhos diminui o mar. Não, eu te ajudo. Se eu morrer por você, eu não te deixarei. E agora basta ter a última palavra. Eu te ajudo. Coloque a ênfase ali. Não temas, verme de Jacó. Eu te ajudo. Se eu deixar as estrelas caírem, ainda assim eu te ajudo. Se eu deixar toda a criação correr para angústia e ruína, eu vou ajudá-lo. Se eu permitir que os dentes do tempo devorem os sólidos pilares sobre os quais se assenta a terra, ainda assim eu te ajudo. Eu fiz uma aliança com a terra. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, como está em Gênesis 8:22. Mas essa aliança, embora verdadeira, não é tão grande como o pacto que fiz para convosco. E se eu mantenho a minha aliança com a terra, eu certamente guardarei meu pacto com o meu filho. Não temas, eu te ajudo. Sim, você diz, eu sou muito pequeno para ser ajudado, mas eu ajudarei você a magnificar meu poder. Você diz, eu sou muito vil para ser ajudado, mas eu ajudarei você a manifestar a minha graça. Você diz, eu tenho sido ingrato pela primeira ajuda, mas eu ajudarei você a manifestar minha fidelidade. Você diz, mas eu continuo rebelde, irei me desviar. Eu te ajudo para mostrar a minha longanimidade. Deixe isso ser conhecido. Eu te ajudo. E agora, apenas imagine o meu mestre na sua sangrenta e rude cruz, olhando para baixo, para você e para mim. Imagine-o enquanto sua voz vacila, com amor e miséria juntamente. E ouça-o, ele tem justamente agora falado com o ladrão e ele lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso, como está em Lucas 23:43. E depois que ele disse isso, ele avista você e a mim, pobres e deprimidos, e diz, não temas, verme de Jacó, vou ajudá-lo. Eu ajudei o ladrão, vou ajudá-lo. Eu prometi-lhe que ele deveria estar comigo no paraíso. Posso muito bem prometer que você será ajudado, e vou ajudá-lo. Ó Mestre, que o teu amor que o dispõe a assim falar, nos leve a crer em ti. E agora, ouça-o novamente. Ele está exaltado nas alturas. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Agora ouça-o, como no meio da pompa solene dos céus. Ele não está desatento aos seus parentes miseráveis. Ele olha para baixo e nos vê ainda lutando contra o pecado e cuidados e aflições deste mundo. Ele nos ouve reivindicando realeza com ele mesmo. E ele diz, verme de Jacó, embora agora eu reine exaltado nas alturas, meu amor continua tão grande. Eu te ajudo. Peço ao Senhor que aplique a doçura desse pronome aos seus corações e ao meu, meus irmãos e irmãs. Eu te ajudo. Ó, certamente, quando o marido fala para a esposa na hora da escuridão e tristeza e a conforta, você pode facilmente compreender quais os argumentos que ele usa, quando ele diz, esposa da minha mocidade, minha alegria, meu deleite, eu te ajudo. Você pode facilmente imaginar como ele enumera momentos de amor, períodos quando ele ficou com ela nas horas das tribulações. Você pode facilmente pensar
em como ele a faz lembrar dos dias das suas núpcias, e diz a ela de suas lutas e de suas alegrias. E ele diz: esposa, você pode duvidar de mim? Não. Assim como eu sou o marido, eu te ajudarei. E agora você ouve o Salvador falando à sua igreja, prometida a mim antes que o tempo começasse. Eu tenho levado a união com minha adorável pessoa. E ó, minha noiva, ainda que meu palácio estivesse em ruínas e o próprio céu estremecesse, eu te ajudaria. Esquecer-me da minha noiva, ser falso à minha verdade, deixar o meu pacto? Não, nunca. Eu te ajudarei. Ouça a mãe falando com seu filhinho em grande perigo. Menino, diz ela, eu te ajudo. Então ela lembra a criança que ela é sua mãe, que de sua mama a criança tirou sua nutrição necessária nos dias de fraqueza. Ela lembra de como ela cuidou dele e o embalou sobre os seus joelhos, e como em todos os sentidos ela tem sido o seu consolo e apoio. Menino, diz ela, e seu coração segue após a isso, eu te ajudo. Ora, a criança nunca duvida disso. Ela diz: sim, mãe, eu sei que você me ajudará. Tenha certeza de que eu não preciso dizer isso. Eu tinha certeza que sim, pois eu tive aquelas provas do seu amor. E agora não devemos nós, os que amamos o Salvador, deixar os nossos olhos derramarem lágrimas e digamos: ó bendito Redentor, tu não necessitas nos dizer que tu nos ajudará, pois nós sabemos que tu nos ajudará. Ó, não suponha que duvidamos de ti a tal ponto de querermos que isto seja dito novamente. Sabemos que tu nos ajudará, temos certeza disso. O teu primeiro amor, o teu amor antigo, o amor das tuas núpcias, teus atos de bondade, teus atrativos eternos, tudo isso declara para nós todo o tempo que tu nunca nos abandonarás. E agora, irmãos e irmãs, estamos descendo as escadas para comermos o corpo de Cristo e bebermos o seu sangue de maneira espiritual. E eu espero que, enquanto estivermos participando do pão e do vinho, os emblemas do Salvador, pensemos que ouvimos cada bocado de pão e a cada gole de vinho, dizendo, em nome do Mestre: eu te ajudo, eu te ajudo. E em seguida, permitam que vocês e eu só assustemos Satanás por animar os nossos espíritos através do poder do Espírito Santo e nos cingirmos com nossa armadura. Vamos sair para o mundo de amanhã para mostrar o que o Redentor pode fazer quando sua promessa é aplicada pelo Espírito. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel, como está em Isaías 41:14. Venham, tragam seus medos esta noite e os destrua da pior maneira possível. Pendure-os aqui em cima do cadafalso nesta noite. Vem agora e os leve para as grandes armas das promessas, que eles serão destruídos para sempre. Eles são amotinadores renegados. Deixe-os ser decapitados, deixe-os ser totalmente destruídos e deixe-nos seguir e cantar. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, como está no Salmo 46, 2 e 3. Eu te ajudo, diz o Redentor.